topic hoje aqui sobre arrasto ou resistência induzida, beleza? Então vamos lá. O que é o arrasto ou resistência induzida? Então nós vamos ter aqui arrasto ou resistência induzida. Esse arrasto ou resistência induzida nada mais é do que o turbulionamento na ponta da asa de uma aeronave, ou seja, pode ser na ponta da asa do avião e também acontece na ponta da pá do rotor do helicóptero. Então vamos ver exatamente como é que isso acontece. Para a gente entender isso aqui, você já tem que estar ciente de como é que funciona a resultante aerodinâmica, de onde ela que surge, né? E nós sabemos o seguinte, que aqui nós temos um perfil aerodinâmico devido à movimentação do vento relativo, ou seja, da massa de ar que passa no extradorso e intradorso da asa. Nós vamos ter aqui uma diferença de pressão, onde na parte do intradorso da asa, do perfil aerodinâmico, né, eu tenho um centro de alta pressão, na parte de cima eu tenho um centro de baixa pressão. E a essa tendência do centro de alta passar para baixa pressão, vai surgir aqui na parte de cima da aeronave, ou seja, no extradorso, a nossa resultante aerodinâmica. E essa resultante aerodinâmica, ela fica exatamente em cima de uma corda, e essa corda ficou conhecida como corda média aerodinâmica, que é a nossa CMA. Então, nós já temos que ter esse conceito básico de como é que surge a resultante aerodinâmica em cima de um perfil, né? Que é devido à diferença da alta pressão do intradorso para a baixa pressão que está no extradorso, beleza? Agora vamos lá. Vamos colocar aqui uma aeronave, colocar aqui um aviãozinho, tá? Tá a cauda do nosso aviãozinho. Aqui, vamos dizer que aqui eu tenho uma asa, tá? Aqui eu tenho uma asa. Só lembrando o seguinte, para a gente não confundir aí, nós temos dois conceitos de envergadura, tanto para avião quanto para helicóptero. Aqui no caso de avião, eu tenho aqui, o avião tem um plano de asa, e no caso do rotor do helicóptero, eu vou ter aqui o mastro, aqui eu vou ter uma pá, aqui eu vou ter outra pá, enfim, posso ter 2, 3, 4, 5 pás, quando eu quiser. O que eu quero falar aqui é o seguinte, que a distância compreendida de ponta a ponta de asa, essa distância aqui é chamado de envergadura no avião. Já no helicóptero, envergadura nada mais é do que a distância da ponta da pá até a raiz da pá. Envergadura pode ser abreviada pela sigla ENV, beleza? Como nós estamos falando aqui de avião, eu já falei que envergadura vai de ponta a ponta de asa. Só que para a gente conseguir entender o conceito aí de resistência ao arrasto induzido, eu vou dizer que a envergadura desse avião aqui é da raiz até a ponta, só para a gente conseguir entender. Então, vamos dizer que a envergadura dessa aeronave aqui, desse avião, que nada mais é do que o comprimento da asa, vamos supor que a envergadura aqui seja de 3 metros, tá? Seja de 3 metros. E nós sabemos que existem várias linhas retas imaginárias que unem o bordo de ataque ao bordo de fuga. E essas linhas nós damos o nome de corda, é isso? Agora, existe uma corda que normalmente ela vai dividir a asa em metades de comprimentos iguais, ou seja, metade de distâncias iguais, tá ok? Você observa que o nome dessa corda aqui é chamado de CMG, conhecida como corda média geométrica. Mas lembra que eu disse que corda média geométrica normalmente divide a asa em metade de comprimentos iguais. Por que normalmente? Porque nem sempre vai dividir, depende do formato da asa. Se ela for em delta, por exemplo, não vai dividir a asa em metade de comprimentos iguais, beleza? Então, nós estamos afirmando aqui que o comprimento da asa, que é a envergadura, é de 3 metros. E a nossa corda média geométrica, que é essa que fica aqui, vamos supor que ela tenha 1 metro, ok? Isso significa que na ponta da asa
dessa aeronave aqui, vai existir o turbilhonamento, que é a nossa arrasto-resistência induzida, que vai acontecer exatamente na ponta da asa, um turbilhonamento que é chamado de resistência induzida. Então nós podemos até botar um outro aviãozinho aqui, ó, botar aqui um aviãozinho aqui, e devido a essa diferença da alta pressão para baixa pressão na ponta da asa, vai acontecer o que? Um turbilhonamento na ponta da asa. E esse turbilhonamento na ponta da asa é que é chamado de resistência ou arrasto induzido. Então, olhando a aeronave aqui de cima, vai formar aqui um turbilhonamento ou arrasto induzido na ponta da asa. E aí, significa que um pedaço, ou seja, uma área da asa que é levada junto, não é utilizada para poder, não fornece sustentação ao voo da aeronave. Ela só vai ser inutilizada durante o voo, porque ela, em vez de produzir sustentação, produz um arrasto. Então, o que é que nós vamos fazer? Como é que eu poderia fazer essa asa aqui? Bom, se eu pegar a envergadura, que é o comprimento, e a largura, que é a corda média geométrica, então eu vou ter aqui o seguinte: envergadura vezes a corda média geométrica, eu vou ter o tamanho da nossa área de asa. Então, se eu pegar aqui 3 vezes 1, vai ser igual a 3 metros quadrados, o tamanho da minha área de asa, beleza? Mas vamos supor que esse pedaço de asa aqui, que está sendo inutilizado durante o voo, em função da resistência induzida, vamos supor que está anulando aí meio metro quadrado. Então, a minha resistência induzida está anulando meio metro quadrado de área de asa pelo voo. Está sendo inútil, não está fornecendo sustentação para nada. Logo, fornecendo sustentação para o meu voo aqui, nós só vamos ter o quê? Né? Até vamos supor que fornecendo a nossa resultante aerodinâmica, né? Fornecendo aqui uma resultante aerodinâmica com sustentação para o voo, vamos supor que nós temos aqui então 2,5 metros quadrados, porque meio ficou jogado fora, porque a resistência induzida não está produzindo sustentação, logo só tinha 3 metros quadrados, eu só vou ter 2,5 metros quadrados produzindo sustentação. Como é que eu poderia mexer nessa asa aqui para poder diminuir essa resistência ou arrasto induzido e aumentar a minha resultante aerodinâmica, aumentar a minha sustentação, sem mexer no tamanho da área de asa? Bom, eu poderia fazer o seguinte: já que o arrasto ou resistência induzida acontece na ponta da asa, eu posso fazer o seguinte: vamos cortar essa asa no meio, exatamente aqui, vamos pegar uma parte e vamos colocar aqui, e a outra eu vou emendar e vou colocar ela aqui. Então você veja bem que nós não modificamos o tamanho da área de asa, ela permaneceu igual. Olha só, agora você tem aqui uma envergadura que era de 3 metros, agora ela tem 6 metros. E a nossa corda média geométrica, que tinha 1 metro, agora ela passou a ter 0,5 metros. Isso, vamos fazer o nosso cálculo aqui novamente para ver como é que vai ficar. Nós sabemos que envergadura vezes corda média geométrica é igual à minha área de asa. Se a minha envergadura é de 6 metros e a minha área de asa é de 0,5, logo 6 vezes 0,5 vai ser igual aqui a 3 metros quadrados de área de asa. Ou seja, não modificou o tamanho da área de asa, mas eu consegui diminuir o tamanho da ponta de asa pela metade. Então o que acontece? A minha resistência induzida agora, que antes era de 0,5 metro quadrado, agora ela é de 0,25 metro quadrado. E a minha sustentação agora, em vez de ser 2,5 metro quadrado, vai ser 2,75 metro quadrado. Então, ou seja, eu não alterei o tamanho da área de asa e consegui diminuir a minha resistência induzida e aumentar a minha sustentação. Agora, esse procedimento que nós fizemos aqui para diminuir a resistência induzida e aumentar a minha sustentação, esse procedimento ele é chamado de
alongamento. É chamado de alongamento. No caso aí de helicóptero, já vamos enfatizar isso também, isso é chamado de aspecto rátio. Então, alongamento ou aspecto rátio, tá? É a mesma coisa. Ou razão de aspecto, vou botar também aí, tá? Razão de aspecto. Então, vamos lá. O que é o alongamento? Alongamento é a razão entre a envergadura e a corda média geométrica. Foi o que nós fizemos aqui, ó. Nós aumentamos a envergadura e diminuímos a corda média geométrica. Logo, alongamento vai ser igual a envergadura dividido pela corda média geométrica, que é a nossa resposta aqui, ou seja, o nosso entendimento. Porém, algumas perguntas de prova chegam um pouquinho mais além. Às vezes você procura lá, ele está te perguntando o que é um alongamento, e não vai ter nas alternativas envergadura sobre CMG. Então, primeiro a gente tem que raciocinar da seguinte forma: existe razão e relação. Se ele perguntar a razão, você tem que responder exatamente como está aqui, envergadura sobre CMG. Se ele perguntar qual é a relação, aí você pode inverter, você pode botar CMG e envergadura, tanto faz. Agora, e se não tiver nenhuma delas, o que eu faço? Bom, vamos lá. Nós sabemos que a envergadura, como já foi mostrado aqui, é uma coisa real, tem que estar, ou seja, o comprimento da asa, o comprimento do helicóptero, o comprimento do plano de asa de um avião. Mas a corda média geométrica é imaginária, então ela não vai vir no cálculo. Então o que acontece? Se eu pegar e multiplicar envergadura sobre CMG por um número só, não vai me alterar nada. Ou seja, se eu pegar 10 vezes 1, vai dar 10, 2 vezes 1 vai dar 2, enfim. Então se eu pegar envergadura sobre CMG vezes envergadura sobre envergadura, veja que eu estou multiplicando por um número só. Então vamos ver o resultado disso aqui, ó. Envergadura vezes envergadura vai ser igual a envergadura ao quadrado. CMG vezes envergadura, bom, CMG vezes envergadura eu tenho quem? A minha área de asa. Logo, você poderá responder em prova que alongamento é igual a envergadura sobre CMG ou envergadura ao quadrado sobre a área de asa. Essas duas alternativas é válida como resposta porque é correta, beleza? Outro detalhe, que também nós podemos fazer uma relação aqui, ó. Alongamento, quanto maior for o alongamento, a resistência induzida é menor e a minha sustentação vai ser maior, que foi o que nós fizemos aqui. Se o alongamento é menor, a minha resistência induzida vai ser maior e a minha sustentação vai ser menor. Outra relação também que nós podemos fazer aqui é quanto à velocidade, tá? Então, normalmente os arrastos, eles sempre aumentam com a velocidade da aeronave, ou seja, aumentam com a velocidade do corpo. Quanto maior a velocidade, maior arrasto. Só que esse é um dos únicos arrastos do mundo que é inversamente proporcional à velocidade. Por quê? Quando eu estou com pouca velocidade, o que vai acontecer? Para eu estar com pouca velocidade, eu vou ter que estar com um ângulo de ataque um pouco elevado. Porque quando eu aumento o ângulo de ataque, vai aumentar a minha sustentação, aumenta o arrasto e eu vou estar com a menor velocidade. Porém, se eu tenho muita sustentação, porque o meu diferencial de pressão na ponta de asa é enorme. E como esse diferencial de pressão na ponta de asa é a minha resistência induzida, ela também vai ser maior. Então, nós podemos botar aqui o seguinte, que maior velocidade, a minha resistência induzida é menor. E quanto menor velocidade, a minha resistência induzida vai ser o quê? Maior. Então, memoriza que a resistência induzida é inversamente proporcional à nossa velocidade. Então, tá aí uma aulinha de hoje aí sobre arrasto ou resistência induzida. Você pode deixar o comentário aí embaixo, pedir alguma aula, algum tópico de alguma matéria, alguma coisa que você deseja aí. Se quiser inscrever no canal também, se inscreva e ative o sino aí para você receber, porque agora durante toda a semana eu vou estar sempre editando aí um videozinho, 2, 3 e vou colocando aí no canal aí sobre vários pontos da matéria, tanto de regulamento, meteorologia, conhecimento técnico, teoria de voo, enfim, muitos pontos deles, tá bom? Muito obrigado.